Muito bem, meus amados irmãos, né? Agora nós vamos para o segundo tópico da nossa liçãozinha, né? Que fala sobre a missão do homem do pecado, né? Nós sabemos que a missão do homem do pecado é quádrupla, né? Ele veio para se opor a Deus, a Israel, a Cristo e à igreja, né? Como que ele se opor a Deus, né? Então Satanás não ignora alguns fatos, né? Jamais logrará derrotar a Deus, né? Ele sempre, o desejo dele com certeza é derrotar a Deus, né? Lá em Isaías 12:14, ele já dizia assim, né? Então subirei acima do trono do Altíssimo e lá exaltarei meu trono e serei semelhante a ele. Todavia, como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, todo o poder está na mão dele, ele sabe todas as coisas e em todo lugar ele está ao mesmo tempo. Ele conheceu o sentimento de Satanás, o seu orgulho no coração, a sua soberba, e disse: contudo serás lançado ao abismo, ao mais profundo, à terra, ao mais profundo do abismo, e lá exaltarás o teu trono. Então o trono de Satanás está lá no inferno, lá no abismo, né? De onde ele governa os seus agentes, os seus secretários, né? Esses espíritos que andam nas hostes espirituais da maldade aí, nas regiões celestiais, tentando derrubar o povo santo, né? O povo da igreja, né? Que busca constantemente, sem cessar, a presença de Deus, né? E o sonho dele é derrotar a Deus e ser Deus no lugar de Deus, né? Mas isso jamais acontecerá, né? Então ele se opõe a Deus. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas, né? Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo a alcançar os confins do mundo, né? Nós vemos que hoje em dia não é todos os países que aceitam a religião cristã, né? Tipo a Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? O islamismo. Lá tem lugar aí que eles fazem contrabando de folha de Bíblia, né? Para alguém que tenha sede de ouvir a palavra poder ler, porque a palavra de Deus é proibida de entrar nesses confins, né? Isso aí é o próprio Satanás se opondo contra Deus, né? Contra Israel, né? Como que ele, através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente, né? Se ele não destruir de um jeito, destrói de outro, né? O que dizer das destruições em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesses período, mais de 6 milhões de almas foram brutalmente e covardemente assassinadas por Hitler, né? Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo, né? Então ele vai se opor a Israel. Já tentou, né, matar Israel de algumas vezes, né, várias guerras, né? Usou a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que ele usou os romanos na época de Cristo, né, até eu acho que 70 depois de Cristo, onde foi destruído o templo. Os romanos comandavam e eram contra Israel, né, contra os judeus. Até mesmo logo que os discípulos, os apóstolos saíam levar o evangelho pelos confins das redondezas ali, os próprios sinédrios do templo, né, mandaram o Saulo, né, perseguindo a igreja, né, e brutalmente. Nós sabemos que o povo, através da história, que muitos foram lançados em covas de leões, muitos foram colocados em ginásios, em arenas, para ali serem atormentados, mortos, mortos ao fogo, né, queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo, né? Isso aí foi tudo Satanás opondo-se a Israel, tentando destruir o povo santo. Mas em 1948, a figueira brotou seus ramos novamente, né? E foi declarado Estado novamente. Então, a princípio, o povo judeu está voltando a Sião, voltando ao seu lar, né? Novamente, né? Glória a Deus. Como que o anticristo se opõe à igreja? O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. É verdade, né? Hoje em dia, né, antigamente, vamos voltando um pouquinho atrás no tempo, lá quando era a igreja, há 100 anos atrás, foi fundada, eles falavam de uma nova seita. Apareceu uma nova seita aí, onde diz que os crentes sobem pelas paredes, né? Daniel Bergen, alguns aí que eu não recordo o nome, né, que fala que trouxeram o evangelho para o Brasil, né? E explico que o que eles contam, os testemunhos que a gente vê da fé que tinha naquele povo, né? Que era um povo crente que não era igual a nós hoje, né? Que andamos praticamente todo
tudo avacalhado, né? Como em uma expressão popular, nós vivemos à vontade. Antigamente, uma mulher não podia usar uma calça, um homem não podia usar uma bermuda, né? E que era pecado, não podia ter uma televisão dentro de casa, celular, pô, nem existia, né? Isso aí foi tudo bênção para nossas vidas hoje, né? A ciência se multiplicando, mas junto com a ciência também entrou a frieza na igreja, né? Através disso. E isso, o próprio Satanás está usando isso para esfriar o povo, para opor-se, fazer a igreja opor-se a Deus, né? De que forma? Muitas vezes, né? Dependendo do irmão, né? Não falando de todos nós, mas a gente tem certos dias que a gente diz assim, puxa, hoje vai passar um programa que eu queria ver na televisão. Ah, só faltar um dia de culto não vai fazer mal. A gente deixa de ir na igreja para assistir um programa de televisão, né? Muitas vezes fica a tarde inteira ali no WhatsApp, YouTube, Facebook, né? E deixa de estar lendo a palavra, né? Tem muitos irmãos que eu conheço, né? Que não sabem nem onde está escrito certos versículos da Bíblia. Não sabem nem falar da Bíblia porque não abrem, né? Outra vez, uma pessoa muito chegada da minha família tinha perdido uma conta de luz que ia pagar, ia vencer a conta de luz, ele não sabia onde que estava e já estava vencida afinal a conta de luz, já tinha vencido um mês e pouco e ele não achava, daí me ligou para mim baixar pela internet uma conta de luz para ele pagar atrasado, porque não sabia onde que estava a conta de luz, que procurou por tudo quanto é canto, não achava mais. Passou-se alguns dias, ele me liga de novo dizendo que estava dentro da Bíblia dele. E aí não precisava que ele, mesmo que já tinha tirado a conta para ele, já tinha, estava esperando ele me mandar depositar o dinheiro na minha conta para me pagar para ele, não ia precisar porque ele já tinha achado. Qual é a conclusão, a moral da história? Não abria mais a Bíblia, não lia, porque pô, uma conta de energia elétrica atrasada há um mês e pouco e ele não sabia onde que estava e de repente achou dentro da Bíblia, é porque fazia mais de um mês que ele não abria a Bíblia, né? Então, Satanás está usando essas técnicas para se opor à Igreja de Cristo, né? O esfriamento espiritual, né? O avanço da ciência, várias coisas que a gente traz, que tem hoje em dia, a gente quer fazer, ama os filhos, a família, muitas vezes em primeiro lugar, né? Que é para amar a Deus em primeiro lugar, a gente, pelas nossas ações, eu digo, irmão, a gente agora adora mais a própria família, ao ponto de, às vezes, tem filho de crente. Eu tenho na minha casa, tem joguinho de PlayStation, né, que compra para os filhos para agradar, né, até para os adultos brinco. Isso aí tudo é uma forma que o inimigo está usando para esfriamento, porque a gente passa uma tarde inteira brincando ali com um filho ali na frente da televisão, naquelas coisas ali, e deixa de estar lendo uns 2, 3 capítulos da Bíblia para se edificar para a noite, se tiver uma oportunidade, a gente tem alguma coisa para falar na igreja, não é verdade? E opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo, né? Isso aí é o que o narrador desse livro está falando, é o que acontece no capítulo 13 de Apocalipse, né? Que o anticristo, ele virá do povo, do mar, né? É uma besta que surgirá do mar dos povos, das águas, que significa povos. Ele virá do meio do povo, quer dizer o quê? Ele é humano, ele nascerá de mulher, né? Será o Salvador de Israel praticamente por 3 anos e meio, né? Ele trará uma falsa paz para Israel e depois de 3 anos e meio ele vai querer ser adorado como Deus. Então, o homem do pecado, ele se opor a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo, né? Só que a gente sabe que o destino dele já está traçado, né? Glória a Deus, né? O terceiro tópico fala sobre a destruição do homem do pecado, né? Vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus 12 escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Os irmãos podem conferir lá em Apocalipse 13, versículo 5, tá? O primeiro será um agente político, o próprio anticristo, esse que nós estamos falando até agora, o homem do pecado.
O segundo será um delegado religioso. Nós vemos que ele vai mudar tudo, né? Ele vai ter uma economia completamente nivelada, a gente sabe pela leitura da Bíblia que ele fará um governo onde será uma única moeda, né? Uma única moeda para o mundo inteiro, não vai existir mais o real, o euro, o peso, não, vai ser uma única moeda. Ele vai governar de lá de Roma, ou da onde for que ele será estabelecido o governo dele, o quartel-general dele, ele governará o mundo, né? Através daquele local ali. E vai acabar né, com o arrebatamento da igreja. Ele vai fazer o que ele sempre teve desejo, né? De colocar a frieza, o pecado no meio da igreja. Como isso? Hoje nós já vemos que já existe a religião da nova era, né? Os irmãos devem de pesquisar, quando tiver tempo, vai no YouTube, e lá tu pesquisa sobre os Illuminates. Os Illuminates são 13 cabeças que governam o mundo, né? Eles são 13 cabeças que estão preparando a humanidade para o futuro, um futuro próspero, um futuro onde que vai ter emprego para todo mundo, vai ter dinheiro sobrando. Esse futuro nós sabemos que é só depois, quando o mundo estiver mais da metade vazio, né? Vai sobrar conta bancária de muitos, vai sobrar casas de muitos, como a gente sabe disso. E esses Illuminatis, eles controlam já o mundo, controlam os governos. Eles têm uma linha de pensamento que não adianta eu querer governar o Brasil estado por estado, visitar estado por estado, sendo 25 estados do Brasil, mas não sei quantas cidades tem na Argentina, mas não sei quantas tem no coisa. Então eles vão no cabeça. Eles acham que se eles governar a cabeça, eles conseguem governar o corpo, né? Então até o nosso presidente, né, é escolhido, né? Eles só ganham a eleição se eles entrarem para essa organização deles, né? Que é a organização da nova era, né? Que é um ajuntamento deles nesse governo unificado que eles têm aí, né? Então eles estão preparando já o mundo para os militares, para entrar os militares comandar o mundo através desses governos. Tu vê que o governo dos Estados Unidos ganhou a eleição com o objetivo de trocar de Tel Aviv para Jerusalém, a capital de Israel. Bolsonaro aceitou em fazer parte dessas organizações da ONU, né? Aí é onde aceitou também tirar a diplomacia de Israel e do Brasil, aceitar como se fosse em Jerusalém, né, o cônsul de Israel com o Brasil. Então tudo isso aí a gente vê que é cumprimento da própria palavra de Deus, né? Glória a Deus, né? O unjo do seu império. O homem do pecado, no unjo do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, né? Como eu li agora, né? E passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. Pode ler em 1 Tessalonicenses 5:3. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele juntamente com o falso profeta lançado no lago de fogo, para onde será julgado também após o milênio, o anti-inimigo de Deus, Satanás. Apocalipse 19:20 e 20:10, né? Então nós sabemos que será 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio uma falsa paz, né? Tá lá no livro de Daniel 9:27, que diz assim que ele fará um concerto por muitos por 3 anos e meio. E na metade dos 3 anos e meio fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Quer dizer que ali tudo que eles estão sacrificando ali é que a favor do governo dele, como eu mostrei ali, o novilho, coroação, 3 anos e meio será aquilo ali. Depois ele vai querer ser exaltado como Deus e vai querer fazer os israelitas adorarem ele como Deus. Aí eles vão querer fazer guerra com ele. E ele fará guerra contra o povo santo, que está escrito lá em Apocalipse, na Bíblia, né? Então, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio vai ser de guerra até quando Jesus descer lá no mesmo monte, né? Para ver a batalha do Armagedon, né? Durante esses 7 anos e meio, 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio a terra, falsa paz. No céu, tribunal de Cristo. A igreja foi arrebatada. Durante eles estão passando aqui a falsa paz na terra, nós estaremos passando pelo tribunal de Cristo. E ali cada um será julgado segundo as suas obras.
né? Aquelas obras de alguém foram palha, feno ou pedras preciosas, ouro, né? Então muitos ali passaram um pouco de vergonha porque não fizeram nada para Jesus, não tiveram nada para apresentar, né? Enterrou o talento, entregou o mesmo talento para Jesus. E outros, aqueles que fizeram alguma coisinha para Jesus, têm uma coroazinha, tem um galardão para receber, né? E a segunda parte da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, na terra será guerra, a grande tribulação mesmo, todas as pragas do Apocalipse caindo sobre a terra. No céu, nós estaremos passando pelas bodas do Cordeiro, né? A Santa Ceia, a qual nós lemos lá em 1 Coríntios 11, 23, que fala que não comeremos mais desse fruto da vida até que naquele dia, juntamente com Ele. Graças a Deus, né, irmão? Então nós estaremos firmes. Estaremos preparados para que nós possamos ser dignos de participar da ceia das bodas do Cordeiro, né? Enquanto aqui na terra, aqueles que não adoraram a Jesus, que não acreditaram em Jesus, que não quiseram aceitar de graça a salvação, vão estar pagando o preço. E aqueles que sofreram por amor a Cristo, que não negaram, que mesmo em momentos de luta passaram pelo deserto, mas atravessaram e chegaram do outro lado e estarão passando a ceia das bodas do Cordeiro, né? Que Deus abençoe essa igreja. Glória a Deus. Vou ler a conclusão. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mais blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, qual essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Puxa vida, vê. Pior do que ele, só o próprio capeta. Para ver como depois dos 3 anos e meio, ele vai deixar ser reconhecido como realmente o falso anticristo. Somente o diabo será pior do que ele, de tão mal que ele será, né? Aparelhando-se pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca, segundo Tessalonicenses 2:8. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos senhores, rei dos reis e senhor dos senhores. Glórias a Jesus Cristo, né? Então que nós possamos estar firmes, meus amados irmãos. Aconteça o que acontecer, aquele que lança a mão do arado, que não olhe para trás. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus.